Narrativas Compartilhadas, continua ouvindo então o professor Fernando Negrão, agora contando a experiência dele entrando no curso de jornalismo na PUC de Campinas. Bom, chegando em Campinas, antes de ir para Campinas propriamente dito, conversando com os meus pais, nós sentamos, a gente tinha um hábito em casa de fazer mesa redonda. Tá? Era o hábito da família conversar. Conversávamos muito. Eu, meu pai, minha mãe, e papai abriu o jogo e falou, olha, quanto vai custar para você ir para Campinas? Nessa época a gente não estava morando mais na loja, ali em cima da loja, tínhamos uma casa e num outro bairro da cidade, Jardim Veracruz, e meus irmãos já estavam casados, enfim, então era uma casa muito grande, confortável, e falou, olha, você vai deixar essa casa e o papai precisa acertar a vida, quanto é que vai custar morar lá. Bom, então vamos fazer a conta, aluguel, mensalidade, transporte, alimentação, eventuais outras despesas com livros, material que você vai precisar comprar para o seu cotidiano ali, roupa para a faculdade, enfim. Então, meu pai tinha pouca instrução, que ele falava. Ele tinha até o primeiro grau completo só. E, né, ele era de Paranapanema, como ele falava, que ele era de Bom Sucesso. Então ele era, mas só que naquela época tinha, né, o conhecimento empírico do comércio. Então era na base do lápis e do papel. Então ele fez a contabilidade comigo. Ele, meu pai e minha mãe fizemos as contas, falou, olha, papai pode te ajudar aqui com 50%, tá? Então a faculdade eu te pago e te pago o aluguel para você morar e você estudar. Agora as outras despesas você vai ter que se virar, tá? Transporte, alimentação. Minha mãe falou, imagina, alimentação a gente faz aqui em casa, você leva congelada, a gente, né, compra uma bolsa térmica, você leva quando você vier a final de semana, abastece a geladeira, né, e nós temos bastante móveis aqui em casa, a gente leva, tem geladeira, tem fogão e tal, você monta lá o apartamento, então você se vira aí com essas coisas, então comida não vai faltar, então tudo bem. Bom, então a roupa você traz para lavar aqui, não vai precisar lavar roupa lá, não vai precisar pagar ninguém para lavar roupa. Então são todas essas coisas que você tem que pensar quando vai sair de casa. Bom, então tá. Bom, então fizemos as contas e eu falei, bom, mesmo assim, aos finais de semana eu venho para Sorocaba e trabalho, né? Faço os freelancers aqui para a loja. Né? A loja estava fotografando muito casamento, muitos eventos. Então, meus irmãos falaram, sem problema, então a gente monta uma agenda para você. Então, você vem para cá, você vai estudar, eu estaria de manhã, na sexta-feira à noite eu já poderia começar a fotografar, sábado e domingo, então ou seja, sexta-noite sempre vai ter evento, sábado sempre tinha casamento, domingo tinha aniversário, batizado, enfim. Eu trabalharia como fotógrafo social de novo e manteria, então, as minhas atividades. E eu falei, bom, lá em Campinas também eu vou tentar me virar. Bom, Roberto, então fui lá para Campinas, fiz matrícula, tá, na primeira, segunda semana, para o primeiro mês, para me entender onde que pega ônibus, onde vai para a faculdade, tá, e a alimentação, como é que funciona para esquentar comida, deixar de esquentar, não existia micro-ondas na época, tá, esquentar em banho-maria, tá, e eu morava com mais um amigo até de Sorocaba, que ele já estava um ano na frente de fazer publicidade. Então a gente dividiu o apartamento. Então estava lá me familiarizando. Falei, bom, agora eu preciso dar conta da minha vida também, que eu não vou ficar só estudando. Tem a tarde toda livre, eu não vou ficar ocioso. Não vou ficar dormindo à tarde. E eu já tinha 21 anos. Né? Então eu já tinha entrado na primeira faculdade com 18, fiz cursinho com 19, prestei outra vez faculdade com 20 e entrei na outra faculdade com 21. Então aí peguei lista telefônica, que hoje muita a moçada não conhece a lista telefônica. Fui ver as emissoras de rádio da cidade, que eu queria trabalhar em rádio. Pela lista telefônica, peguei para o endereço, a rua Benjamin Constant, tinham duas emissoras no mesmo prédio. Pela lista, Rádio Brasil e a Rádio Educadora. Então vamos lá.
Então a Rádio Brasil era no 3º andar, a Rádio Educadora no 5º andar. Então eu cheguei no 3º andar, na Rádio Brasil, Sistema Globo de rádio, estava lá, faixa bonita lá, o fundo da Rádio Globo. E o currículo que eu tinha datilografado na minha máquina de escrever, que eu levei, né? Já com o certificado do curso de radialista do Senac, com a minha experiência do diário, já aluno do curso de jornalismo da PUC, do certificado e tal, conversei com a recepcionista da rádio, ela falou, um momento só que eu vou verificar se alguém pode te atender. Aí me apresentou o diretor da rádio, ele falou, vamos fazer um teste. Aí fui fazer um teste lá e eu lembro até hoje. Ele falou assim, grava a vinheta do jornalismo. A informação exata no momento preciso, Brasil Notícias. Tá? Com esse vozeirão aí? Vida, né? Ele falou, rapaz, você dá para um locutor de noticiário, você vai bem. Você faz esporte? Eu falei, faço, não fazia nada. Eu não sei quantos jogadores tem em campo até hoje. Você faz esporte? Faço, também faço qualquer coisa. Tá? E produção de programa? Faço também, não sabia o que era, mas faço também. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, olha, eu posso te pagar tanto e mais o Marmitex. Falei, opa, legal, a história do Marmitex, gostei do Marmitex. Tá, e como é que vai funcionar? Você estuda de manhã? Estudo. Então, que hora que você pode chegar aqui na rádio? Falei, eu saio da faculdade às 11 horas, pego meio-dia, posso chegar aqui. Então, você vai trabalhar do meio-dia às 6. Tá? Então, você chega, você almoça e você já fica a tarde inteira aqui. Eu posso te pagar lá, se fosse um valor, hoje mais ou menos, um valor de estágio, como se fosse salário mínimo. Falei, putz, já resolveu minha vida. Com certeza. Né? Então, esse outro valor, eu vou aprender, vou estar numa rádio grande, que era do Sistema Globo, e já vou começar aqui a me virar. Enfim, aí foi sensacional isso, né? Esse cotidiano da rádio. Eu produzi um programa popular de Campinas, chamava, o programa era Campinas, Meu Amor, com Mário Celso. Tá? Então eu fazia diário o programa, Porque Adotei Campinas para Viver. Então as pessoas mandavam cartas, eu tinha que adaptar a carta para a característica do programa. Tinha dia que não tinha carta, eu tinha que inventar a carta, Porque Adotei Campinas para Viver. Né? Essa é a história da minha vida. Toda sexta-feira era uma história, essa é a história da minha vida. Então, tinha também cartas que mandava e tinha sexta que não chegava a carta. Eu tinha que inventar a carta, essa é a história da minha vida. Né? Tinha a receita da semana também, eu tinha que ter a receita que as pessoas mandavam. Tinha também semana que não vinha receita. Então, minha mãe me deu um livrinho de receita e eu tinha que colocar a receita muito simples, fácil, porque a linguagem do rádio, para a pessoa fazer uma receita em casa. Enfim, era um programa popular de grande audiência, e aí eu fiz, era um programa popular, eu adorava fazer isso. E fazia, e aí aos finais de semana na rádio, quando eu tinha jogo, Campinas tinha 2 times grandes, tem, né? O Guarani e a Ponte Preta, eu era escalado pela equipe de esporte para fazer o chamado repórter de galera. Tá? Isso em Sorocaba não pegou, não funcionou. Que é muito caro, porque era o 3º repórter. Sim. Então você tem o repórter que vai para o Guarani, no caso, quando era o mandatário do jogo, ou o repórter da Ponte, quando é o mandatário do jogo, e o repórter que é do outro time adversário, o comentarista, o narrador esportivo, e o 3º repórter que fica na torcida do time da cidade. E esse 3º repórter é acionado quando não tem mais nada para falar. Sim. Tá? Então a bola saiu de jogo, ou uma jogada bruta, alguma jogada que quer se questionar, o juiz ele fez algum comentário, ele deu um cartão. Qual é a opinião do torcedor? Então vamos acionar o repórter da galera. Então aí eu estava na torcida ouvindo os torcedores. Né? E aí o repórter da galera, eu era acionado e fazia entrevista com os torcedores ali. Então era muito legal. Então ali eu aprendi um pouco do futebol. Era o rádio fazendo aquilo que a televisão faz hoje. Exatamente. Até na receita, né? Só tava ali. imagem. Então, estava na torcida, então chegava cedo no campo. Primeiro que a gente fazia prestação de serviço. Olha como é que está a situação do trânsito, vem pela rua tal, rua tal. Então ficava fora do estádio antes de começar o jogo, dando orientação, se ainda tinha ou não tinha ingresso, se tinha cambista, não tinha cambista. Tá? Enfim, dava toda a orientação antes de começar o jogo. A hora que começava o jogo, eu ia para a galera. Então, eu era o repórter de galera. Terminava o jogo, fazia perguntas para o comentarista da rádio. Então, olha, o Roberto Samuel está aqui do meu lado, ele está querendo saber se agora com esse resultado o time tem condições ou não de ir para a segunda fase. Tá, fala, Roberto.
Então você fazia a pergunta e o comentarista, né, falava, Roberto, a situação é a seguinte, fazer uma análise da sua pergunta. Então foi muito legal, sabe, por ser um momento de rádio, né? Peguei aí, Roberto, eu acho que é o que eu faço questão hoje de me aproximar muito dos alunos, porque eu tive esse carinho dos professores comigo também, tá? Então, quando também comecei a me aproximar também dos professores da faculdade, essa minha passada pela rádio foi até rápida. Porque como eu fui, de repente, sem falsa modéstia, mas um aluno que já veio com uma bagagem da prática, mas como eu percebi que a teoria era fundamental e essencial para a minha formação, tá? Então eu devorava os livros. Então o que eu ganhava na rádio, com o dinheiro que eu ganhava de freelance em Sorocaba também, eu tinha uma biblioteca minha. Tá? E também não emprestava, porque eu sabia que emprestava eu não devolvia. Então eu comprava os livros, sim. Tá? Comprava. Eu lembro que existia uma livraria grande aqui em Sorocaba, que eu ligava para minha mãe e pedia para que ela fizesse a compra para mim dos livros. Tá? Não era da Gutierrez, era de... Ali no centro da cidade, era um rapaz que até era físico. Eu não lembro. Tá? Aí minha mãe ia lá fazer encomenda dos livros, tá? Que ele vinha em São Paulo para comprar quando não conseguia achar. Enfim, mas todo livro que o professor pedia, eu tinha o livro. Não só tinha. Lia, fazia fichamento dos livros. Tá? Então, você abria o meu livro, tinha o fichamento do livro. Tá? Porque eu achava que era fundamental ter esse repertório, tá? Essa leitura. Então, eu discutia em todas as aulas de sociologia, antropologia, psicologia, eu participava. A teoria da comunicação, eu discutia, participava, e as aulas práticas eu ia bem. Né? A outra era necessária e as outras eu ia bem por causa da prática que eu já trazia. E aí eu comecei, como essa teve facilidade de amizade com os professores, também, aí os professores começaram a me puxar para alguns trabalhos. Aí eu saí até da rádio, porque aí um professor me chamou para trabalhar numa agência com ele. E esse professor montou uma agência grande de comunicação, onde ele prestou serviço para a revista Veja, revista Sala de Aula e Nova Escola. Né? Não sei se você deve ter lido, né? Essas revistas que eram da Fundação Victor Civita. Né? Então ele era correspondente dessas revistas em Campinas. Então eu comecei a fazer reportagem e foto para essas revistas, inclusive para a revista Veja. Tá? Então aí nós começamos a produzir também um tabloide semanal para o jornal Correio Popular em Campinas. Era um tabloide agrícola, chamava Folha Verde. Tá? Estava no auge a agricultura regional em Campinas e eu viajei muito para fazer esse tabloide. Então, nos horários, aí comecei a matar aula, né? Aí algumas matérias, ficava 2, 3 dias viajando, tá? Fazendo reportagens sobre agricultura. Então, viajei muito para fazer matérias de novos tipos de plantas, novos tipos de cultura, novos tipos de defensivos agrícolas. Então, eu comecei a me especializar de educação a tipos de culturas diferentes de agricultura. Tá? Então, esse professor, ali começou a ampliar o leque e eu era o repórter dele. Porque eu fotografava e escrevia os textos. E ele, obviamente, ele era editor, então ele fazia e eu comecei a ganhar cada vez mais. Tá? Eu ganhava um salário legal já nessa época. Então, eu tive uma vida assim tranquila, tá? Literalmente, porque aí meu pai continuava me ajudando, tá? Não dava para pagar todas as contas, mas já dava para ter uma vida confortável, tá? Então dava para viver ali em Campinas tranquilamente, até que meu amigo acabou saindo do apartamento e eu morei sozinho, tá? Porque aí eu tinha mais tempo para estudar, eu tinha mais conforto, tá? Eu tinha mais liberdade de guardar os meus livros, de estudar a hora que eu queria, de fazer minhas pesquisas, enfim. Então, foi muito bom esse momento. Então, de estudar, de pesquisar, de trabalhar. Então, foi muito interessante. Esse período que eu fiquei em Campinas, eu me dediquei muito para isso. Tá? E aí chegou o fim da faculdade. Chegou o fim da faculdade, foi em 91, e aquela angústia de todo aluno. Bom, volto para Sorocaba. Eu estava na expectativa, Sorocaba, de montar uma produtora de vídeo em Sorocaba. Eu tinha feito alguns ensaios já aqui na cidade. Eu tinha um primo
que já estava aqui, a gente tinha montado algumas coisas para fazer algumas coisas pequenas, mas já estava com uma estrutura de equipamento, já tinha investido, inclusive com ele, em algumas coisas, para montar uma produtora, já tinha comprado câmeras, comprado uma ilha de edição. Falei, bom, agora eu volto para a cidade como jornalista, montar uma produtora para fazer algumas... A TV já tinha chego aqui, a Globo, o SBT estava chegando também. Falei, agora a gente vai montar uma produtora lá na cidade e eu vou deslanchar como na produtora. Uma amiga trabalhava no SBT em Campinas. E ela falou, olha, eu vou sair da televisão. Ela fazia estágio, porque ela estava terminando a faculdade, ela fazia estágio. Porque eu vou embora para São Paulo, terminando a faculdade. Ela era de São Paulo. Eu estou indo embora para São Paulo, porque minha família falou que, terminando, é para eu ir embora para casa de novo. Você quer fazer um teste lá na TV? Eu, puxa vida, vamos fazer um teste lá. Sim. E aí eu fui também fazer um teste. Nunca tinha trabalhado em televisão, tinha feito experiências na época da faculdade em televisão. E fui fazer o teste no SBT. Foi no período bem na época do Natal, foi dia 22, 23 de dezembro. Né? Aí o diretor de jornalismo, então eu peguei o meu terninho, que parecia, né, que não combinava nada com nada, o blazer não combinava com a calça, que não combinava com o sapato, mas é o que tinha, né? Daí ele falou, bom, então você vai para a rua. E eu assistia muito televisão. Então, eu acho que é isso que eu comento com os alunos, assim, e eu assistia muito o SBT. O SBT tinha um programa popular de jornalismo chamado Aqui Agora. Aqui Agora. Tá? Então, eu era fissurado naquele estilo, porque era um estilo de rádio. Sim. Era as reportagens narradas. Né? Eles narravam, eles iam para a rua narrando. Então, o repórter tinha que ter a criatividade de ver o fato, narrando o fato, comentando o fato, fazendo entrevista, enfim, eu gostava muito daquele estilo. Quando eu cheguei no SBT, no primeiro dia, para fazer o teste, o estilo do local, que a gente chama reportagem local, ele era formal, chamava off passagem sonora. Mas aconteceu de uma matéria, uma tragédia, um cachorro que acabou escapando de uma casa, um cachorro, um dog alemão, enorme aquele cachorro, ele atacou duas crianças que estavam na frente da residência e quase devorou as crianças. E eu cheguei faltando 10 minutos para o jornal entrar no ar. E eu entrei fazendo essa reportagem na forma de narração. Tá? Os cinegrafistas falam para mim, olha, faça em forma de narração, então, porque não vai dar tempo de você fazer a matéria convencional para a gente colocar no ar agora ainda. Pode, pode. Então eu já saí narrando. Aí você usa a experiência do rádio, o texto que já vem né, dentro de uma sequência já pré-elaborada na cabeça, porque eu já via onde estava acontecendo. E como o fato tinha acontecido já umas 3 horas antes, quando a gente chegou, para minha felicidade, graças a Deus, a criança estava chegando do pronto-socorro, já com curativo, mas salva, né? Então consegui entrevistar também a mãe da criança, olha, a criança está bem, está aqui, entrevistei o bombeiro, enfim, amarrei toda a matéria, corremos para a televisão, a matéria entrou no ar, aí o diretor do jornalismo falou para mim, olha, parabéns, você passou no teste. Então você vai ficar com a gente de repórter se você quiser. Eu falei, lógico. É meu presente de Natal. Tá? Então você, a partir de hoje, tá aprovado, você fica aqui como repórter da televisão. E aí foi o que aconteceu. Então aí eu comecei a trabalhar no SBT. E aí pelo SBT eu fui repórter, produtor. Eu tive uma carreira, sem modéstia nenhuma de novo, meteórica. Em 8 meses, eu fui várias vezes para São Paulo fazer cursos no TJ Brasil, no Aqui Agora, no Jornal do SBT, com a Lido Etfib, com o Boris Casoy, tá? Conhecendo a dinâmica do jornalismo nacional do SBT. Em 8 meses eu assumi a chefia do departamento de jornalismo da emissora. Tá? Então acho que essa trajetória, tudo que eu tinha trazido de experiência, de currículo, com a minha dedicação do repertório de jornalista, fez com que em 8 meses a direção da casa percebesse que eu poderia assumir a direção de jornalismo. Então, tinha muitos colegas mais velhos, a minha professora de jornalismo,
tá? Que também trabalhava na emissora, de repente ela era minha ex-professora e eu virei chefe dela. Entendo. Tá? Foi muito pitoresco essa Quantos situação. anos tinha? Tá? Eu estava com 24 anos. 24 anos. Né? Então eu fui chefe da minha professora. Você sempre foi proativo também, né? O tempo todo a gente percebe essa isso, proatividade exatamente. sua, né? Muito legal. Então, você daqui a pouquinho continua contando a história. E aí, como é que eu vim para Sorocaba? Como você veio para Sorocaba. Então, até daqui a pouco.